Não é mais o país só do Pelé, do futebol, das praias ou do carnaval, mas é o país do frango. Porque nós somos o maior fornecedor de alimentos para a Europa. Para você ter uma noção. Nós somos o maior fornecedor de alimentos para a Europa. O ano passado a gente mandou comida para 229 países e territórios. Então o Brasil, quando você chega lá fora, você vai para o Oriente Médio. O Brasil é o maior fornecedor de alimentos para o Oriente Médio. O agronegócio é um retrato de que o Brasil pode dar certo. A verdade é essa. Se a gente olhar para o agronegócio, ele tem que ser olhado por cada um dos brasileiros aqui que estão ouvindo esse podcast como algo de orgulho. Todo país tem as suas coisas que você se orgulha. Então tudo isso seria o quê? Motivo de orgulho. E às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem o que é o agronegócio. Então, o que foi o agronegócio? O agronegócio foi uma grande revolução. O Brasil tem hoje a maior e mais desenvolvida agricultura tropical. Porque até então, toda a agricultura se estabeleceu na faixa temperada, no norte, na Europa, nos Estados Unidos. E os países do trópicos não tinham tecnologia, não tinha nada. Então a Embrapa ela foi muito importante. E o que a Embrapa foi diferente dos outros? É que a Embrapa, talvez por se instalar no interior, em pequenas cidades, ela ficou próxima do agricultor. Então ela não ficou divagando. Às vezes você vai a alguma universidade hoje, por exemplo, eu estou estudando a libido da cebolinha no coelho branco. O cara está fazendo uma pesquisa que não tem nenhuma utilidade. Como a Embrapa ficou do lado do agricultor, como você está precisando? Eu queria plantar uma nova variedade de feijão, eu queria uma nova... Então houve essa integração da ciência com a prática, com o agricultor, e teve essa revolução agrícola, e hoje o Brasil tem a mais desenvolvida agricultura tropical do planeta. E aí o que acontece? E os brasileiros ainda não caíram a ficha. Começa a haver uma transferência de poder da faixa temperada para a faixa tropical. Porque os Estados Unidos, por exemplo, sempre foram o maior produtor de trigo, maior produtor de arroz, maior produtor de milho, maior produtor de algodão, e tudo isso está sendo transferido para cá. Então, aquele poder que os americanos tinham, nós hoje, e isso incomoda. Sim. Então, daqui para frente, o Brasil, na geopolítica global, o Brasil começa a ter um protagonismo que para os brasileiros ainda não caiu a ficha. Nós não somos mais os últimos da fila, não. Pelo contrário, nós estamos hoje na vitrine e o agronegócio brasileiro ele está presente em tudo isso. Então existem assim, coisas incríveis que acontecem hoje no agronegócio. Para você ter uma noção, nós demoramos 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. A primeira vez que a gente produziu 100 milhões de toneladas foi em 2001. 14 anos depois, em 2015, nós já produzimos 200 milhões de toneladas. Nossa. 8 anos depois, a gente produziu, em 2023, 300 milhões de toneladas. E nós vamos indo agora para 400 milhões de toneladas. Então, é incrível a revolução que a gente está fazendo em termos de produtividade. Se você pegar, por exemplo, o algodão ele aumentou a produção em 330%, nos últimos 20 anos, ele aumentou a produção em 330% e a área plantada diminuiu 60%. É excelente. Então, você fala assim, mas a tecnologia está aqui no iPhone, está no último jato que os Estados Unidos... Não. Olha a tecnologia que você tem que ter numa cultura que está vestindo a minha camisa, a sua camisa, ela aumentou nos últimos 20 anos, eu vou repetir, 330%. E a área plantada diminuiu 60%. Então a gente está o quê? É o que a gente chama de desmaterialização. É você produzir mais utilizando menos. Então não tem ninguém ambientalmente hoje mais, como o Brasil, mais eficiente que o Brasil. Então hoje eu diria que o Brasil ele é um grande exportador de sustentabilidade. Ninguém consegue produzir hoje 1 quilo de proteína animal ou 1 quilo de proteína vegetal como é produzido aqui no Brasil. Então, assim, para você que está ouvindo o podcast, vou te falar uma coisa que é incrível. Nós já tivemos diversos ciclos econômicos da nossa história. Tivemos o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do açúcar. Nós ainda vamos viver o maior ciclo da nossa história, que vai ser o ciclo da bioeconomia, que é essa produção de alimentos com sustentabilidade, que é o que o Brasil está fazendo hoje. Nossa, cara.